Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com o capítulo 244 do mangá de Black Clover, finalmente. A batalha contra Dante, o Rei de Espadas continua, mas agora a gente vai ter muitas revelações e também a batalha vai mudar um pouquinho. Vocês vão entender daqui a pouco do que eu tô falando, então eu já conto com o apoio de todo mundo pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O capítulo se inicia com um ataque direto de Asta em direção a Dante. E o Rei de Espadas não esperava que o Asta fosse capaz de prever os seus movimentos e o alcançar, mas Asta surpreende, ele não perde tempo em instintivamente atacar sem parar aquele cara lá no céu. Um golpe direto com uma espada cheia de raiva. Dante então, vendo a aproximação do Asta, começa a pensar que ele não queria precisar sujar suas próprias mãos. Isso porque considerava Asta um inimigo fraco e miserável, mas agora ele não tinha o que fazer. Ele olha diretamente com seu olhar furioso a Asta e após isso, ele começa a dizer que o garoto Dante Magia não tem chance nenhuma contra ele. Naquele ponto, Dante ativa sua magia de gravidade Raving Fatal, ou Raving Fighting. Depois disso, em apenas alguns segundos, ele já estava atrás do Asta, isso graças à sua magia. Em apenas um instante, ele golpeava diversas vezes o garoto Dante Magia, isso com as propriedades do seu novo ataque. Tendo Asta desprevenido e mostrando a diferença da velocidade dos dois, o Dante começa a dizer que agora ele sentia vontade de usar os seus próprios punhos. Ele queria destruir Asta completamente com suas próprias mãos, acabando com a esperança de todo mundo que estava ali. Mas é claro, o garoto Dante Magia não ia aceitar isso. Ainda mais nesse ponto onde lutava apenas instintivamente. Em apenas um momento ele já havia se virado completamente e novamente estava saltando em direção a Dante. O problema é que pra Dante aquilo não era um problema. O Rei de Espadas já estava esperando por isso. Vendo Asta em sua direção, ele simplesmente começa a sorrir e mostra o quão forte e veloz ele se tornou. Os seus movimentos mudaram muito com a ativação do Raving Fighting. Seus socos eram certeiros e atingiam Asta em alta velocidade. Ele não estava perdendo força nem precisão com vários e vários golpes seguidos. Aquele era o contra-ataque de Dante. Movimentos assustadores e capazes de destruir qualquer um. Black Clover, capítulo 244, Cinderella Grey. Enquanto Asta se mantinha lutando contra Dante, agora sem possuir já nenhuma vantagem visível, a gente acaba tendo que mudar de cenário. Vamos um pouco distante pro ponto da luta, agora nos aproximando mais dos companheiros de esquadrão, Vanessa Gauch Grey. Vemos a garota da magia de transformação de joelhos. Ela estava desesperada ao ver o estado do seu companheiro Gauch. O garoto ali ainda se mantinha no chão, perfurado pela espada de Dante. Em seus olhos a gente já não via mais vida. Enquanto isso, Grey apenas gritava pelo nome de Gauch sem resposta nenhuma. Ela então passa a entrar em desespero. Ela cai aos prantos enquanto lamenta não ser capaz de o salvar. Ela estava desesperada e nesse ponto, uma lembrança do seu passado começa a surgir ali. Nesse momento, vemos uma versão menorzinha da Grey, ainda enquanto ela era uma pequena criancinha que estava assustada e triste. Isso porque nesse ponto alguém estava jogando pó e sujeira nela. Aquela pessoa maldosa dizia que a garotinha não deveria jamais mostrar o seu rosto em sua frente. Ela ainda dizia que odiava ter que ver a Grey. Nesse ponto a gente vê a garota da magia de transformação caída ao chão. Ela estava cercada por poeira. A gente também via neste ponto que alguém havia arremessado um balde com aquilo em direção a ela. Aquela mulher que estava indo embora, deixando o Grey pra trás. Neste ponto, a gente também passa a escutar algumas vozes zombando dela. A primeira estava rindo muito, enquanto dizia que mais uma vez a pequena Grey havia deixado a mamãe furiosa. A outra voz também estava rindo. Ela começava a perguntar o que a Grey estava esperando pra se apressar e novamente voltar a limpar. Ela dizia que ainda tinham roupas e louças que ela precisava lavar. Percebemos então que aquelas eram as irmãs da Grey. Realmente estávamos presenciando uma história muito parecida com a de Cinderela. A garotinha se mantinha ali no chão, chorando, enquanto pedia para que as suas irmãs parassem com aquilo e ajudassem ela, pelo menos um pouco. Mas elas se recusavam completamente e ainda diziam que Grey deveria se afastar. As irmãs da garotinha diziam que ela estava suja e não deveria nunca se aproximar delas. Após isso, a gente vai para um outro dia, ainda na casa da família da Grey. Dessa vez, uma das irmãs diz que elas haviam notado que a Grey estava sozinha por muito tempo, tentando e praticando sozinha ali. A outra irmã então completa isso, dizendo que tinha certeza que pelo menos uma magia a Grey devia ter aprendido sozinha. Elas pedem, na verdade, elas praticamente obrigam que a Grey mostre suas magias a ela, enquanto não paravam mesmo nesse momento de rir da garota. Afinal, elas diziam que tinham certeza que a magia da Grey seria insignificante, ainda dizendo que seria uma magia parecida com ela. A garotinha então fica assustada, ela não queria mostrar sua magia, mas como havia sido pega, ela precisava usar o seu grimório e ativar o seu poder. Grey então mostra pela primeira vez a magia de transformação. Nesse ponto ela começa a se transformar, vemos a fumaça em torno dela sumindo devagar, enquanto Grey começa a mostrar em quem ela havia se transformado, uma das suas irmãs. Ela ainda tímida começa a tentar dizer o que era capaz de fazer, mas foi completamente interrompida. Afinal, suas irmãs começam a olhar pra ela com muita fúria em suas expressões. Elas não acreditavam no que estavam vendo e depois ainda gritavam com a garotinha, perguntando como ela se atrevia a fazer aquilo e dizendo pra que Grey parasse de zombar delas agora. Não só isso, como
Como as irmãs da Grey ainda vão muito além na sua raiva, elas passam a querer atacar a garota. Não só isso, como o motivo que elas davam pra isso era horrível. Elas passaram a dizer que os seus rostos eram presentes lindos e preciosos dados a elas por sua mãe, algo exclusivo delas que a Grey nunca deveria ter. Aquelas duas irmãs colocaram Grey ao chão, enquanto dizia que ela devia voltar imediatamente pra sua forma original. Elas diziam que ela não tinha direito de fazer isso, e enquanto isso a Grey apenas pedia desculpa. A garotinha dizia que acabou de aprender essa magia e não conseguia voltar ao normal imediatamente. Não só isso, ela tentava dizer que a sua transformação não significava que ela queria se transformar mesmo nas suas irmãs, mas ela foi interrompida. Afinal, as duas não paravam de gritar com ela. Elas estavam berrando com Grey e brigando com ela, dizendo que iriam a atacar. Tudo isso por um pedido que elas mesmas tinham feito. As duas forçaram a pequena Grey a sair sozinha. Ela saiu chorando enquanto dizia que tudo isso havia acontecido logo agora que ela finalmente havia aprendido uma magia. E também, é claro, ela passou a acreditar que não podia esperar nada além disso. Grey passou a acreditar que a culpa daquilo tudo era dela e da sua magia também. Neste momento, a pequena Grey estava em um pequeno caminho. Ela estava passando por um trilho quase na floresta, e ela dizia que agora não tinha mais como voltar para casa. Afinal, não saberia o que aconteceria com ela se ela fizesse isso nesse momento. Mas ela também tinha uma outra certeza. Ela não poderia viver ali sozinha, neste mundo. Acontece que enquanto tudo isso acontecia, algumas pessoas se aproximavam dela pela floresta. Um grupo de 3 pessoas. Então aquele que estava no meio começa a se questionar sobre quem havia encontrado ali. Ele pergunta se ela não era uma das senhoritas da família Whiteley. Nesse ponto, a Grey foi rapidamente reconhecida, afinal ela estava transformada na sua irmã que todo mundo conhecia. Os homens então se aproximavam cada vez mais dela. Aquele do meio continuava fazendo perguntas. Dessa vez, ele perguntou se a Grey estava sozinha naquele lugar, e depois disso, ele começa a dizer que ele e seus companheiros são pobres ladrões que formavam um bando e agora questionavam se a garotinha não conseguiria nada pra dar pra eles. A Grey estava assustada, ela não sabia o que fazer e, gaguejando, ela dizia que não tinha dinheiro. Na verdade, ela não tinha nada pra os dar. E após ouvir isso, então aquele homem começa a dizer que as roupas dela pareciam algo bem valiosas, bem chique e caro. Além disso, ele ainda diz que caso ela não queira, ela pode ir com eles. Neste momento, o homem ao centro ordena que o seu bando a segure. E Grey, desesperada, começa a pensar que ela realmente não tinha como se defender ali, não tinha como fazer. Ela neste ponto estava tão assustada que nem mesmo conseguia gritar. Tudo que podia fazer naquele instante era chorar, pois sua magia tinha sido recém-aprendida e ela não sabia como usar em combate. Aqueles homens então passaram a se aproximar dela, mas acontece que todos eles foram atingidos por vários grandes flashes. Vários espelhos surgiram ao redor deles e esses flashes de luz passaram por todos os lados. Sim, eles saíram se rebatendo até que atingiu um por um. Um golpe certeiro e único de magia. Aqueles bandidos foram diretamente pro chão, enquanto Grey só ficava observando. Após isso, a pequena garotinha, ainda transformada na sua irmã, observa o seu herói se aproximando, Gauche. Ele tava ali carregando seu Grimório e levando sua irmãzinha Mary. O destino fez com que os caminhos deles se cruzassem e ele acabou protegendo sua futura companheira de esquadrão. Grey então se aproxima de Gauche, ela cria forças pra falar com ele e agradecer. E bem, o Gauche então diz pra ela não entender errado o que acabou de acontecer ali. Ele diz que apenas fez aquilo porque a Mary, a pequena irmãzinha, pediu pra ele a salvar. Mary então pergunta se tava tudo bem com a senhorita que acabou de salvar, enquanto Gauche continuava abraçando ela, dizendo que ela era muito gentil, um anjo perfeito, um verdadeiro anjo que havia descido pra trazer o brilho ao mundo. Neste momento, os dois ficam ali conversando. Mary agradece Gauche enquanto ele dizia que faria qualquer coisa por ela, e vem da amizade desses dois. A Grey começa a pensar que nunca imaginou que irmãos poderiam se dar tão bem assim. Ela pensava que eles eram realmente sortudos e ela realmente queria ter uma relação desse tipo também. Acontece que Gauche começa a olhar pra Grey. Ele fica bem sério e começa a dizer que se a garota ali não estava realmente comprometida a fugir e estivesse precisando de ajuda, ela deveria voltar imediatamente pra casa. Por fim, ele ainda diz que aquele era um mundo muito ruim, um lugar podre. E se ela não estivesse preparada pra lutar e conseguir tudo com as suas próprias mãos, ela não conseguiria sobreviver nesse mundo. Neste ponto, já voltando pros tempos atuais, a Grey começa a imaginar tudo o que ela viveu na sua jornada até os dias presentes. E ela dizia que o Gauche talvez não tenha notado naquele dia até hoje, mas foi ali, quando ele a salvou, as suas palavras que a deram vontade de ser forte, de seguir em frente. Ele deu algo a ela, uma pessoa que sentia que não tinha nada. Ela dizia que quando passou a se esforçar pra ela mesmo e sobreviveu graças a isso, o destino levou ela a reencontrar o Gauche. Ela também, graças a isso, fez verdadeiros amigos, pessoas que se tornaram sua verdadeira família, em quem ela pode confiar. Nesse ponto, a gente volta pro presente. Ali, a Grey olha pra Gauche e dizia que ela realmente queria o salvar, queria o proteger. Ela começa a executar sua magia, agora completamente diferente de antes. Ela estava ainda chorando, mas mostrando que aquele era o momento em que ela queria ir mais além. Naquele ponto, Grey dizia que tinha vergonha de falar sobre isso, mas ela queria que o Gauche olhasse pra ela mais uma vez e agora visse o quão forte ela se tornou. Vemos então Grey usando sua magia em Gauche, que ainda estava no chão. Vanessa observava os efeitos da sua magia aplicados ao mago e também à espada. A espada de Dante então passa a sumir. Nesse ponto, Vanessa percebe que os ferimentos de Gauche estavam se fechando também. Na verdade, ela ainda tentou descobrir ir além nos efeitos da magia da Grey, mas foi completamente interrompida enquanto o poder continuava a agir. Vanessa se perguntava como Grey estava fazendo aquilo, era incrível. Mas então ela foi novamente interrompida, dessa vez porque escutou um grande barulho. Ao olhar para trás, ela percebe que o aço de suas espadas haviam caído ao chão. O garoto
estava caído e toda a antimagia estava sumindo do seu corpo, deixando ele enquanto se mantinha ali, sem conseguir se movimentar. Nesse ponto, Dante começava a se mover. Ele passou a dar risada enquanto dizia que tudo aquilo era muito incrível. Ele começava a falar que não imaginava que encontraria em sua jornada outra maga de nível arcano em Clover. Por fim, ele diz que os poderes dela eram algo incrível, que ele realmente buscava, e por este motivo, ele começou a falar que tanto Vanessa quanto Gray deveriam se casar com ele. Dante então estava prestes a atacar elas, mas foi interrompido. Um grande muro de magia surgiu, queimando em sua frente. Aquilo era magia de escuridão, a um alcance jamais visto antes. Alguém então gritou por Dante, e quando esse vilão olhou pra trás, a gente percebeu que era o Capitão Yami, o capitão dos touros. Neste momento, voando aos céus ao lado de Finral, ele ergue a sua katana. Yami então olha Dante furioso, dizendo: ei, você aí, o que você tá tentando fazer? Não se atreva a tocar nenhum dedo nos meus companheiros de esquadrão. E assim, com a chegada do Capitão Yami, chegamos ao fim do capítulo 244 de Black Clover, onde conhecemos a história de Gray, o que ela acabou vivendo, e também vimos a chegada do Capitão dos Touros para enfrentar o Rei de Spades. Agora sim a grande batalha vai começar, pois Dante estava à procura do Yami e, bem, a gente quer ver ele se arrependendo disso. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!